Olá, bom dia, comunidade da TV 247. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, nesse Casa das Manas, que vai ao ar sempre aos sábados, às 9 horas da manhã. Né? Daqui a pouquinho eu vou estar com vocês também no Bom Dia 247. Então, mas é um prazer estar aqui. Eu queria dizer que esse programa é gravado, então, infelizmente, a gente não tem essa interação com o chat, com a conversa de vocês, que é tão importante para a gente, né? Mas a gente sempre entra depois e vê os comentários, lê, vê qual é a repercussão do que a gente está falando aqui. A gente gravou um tempinho antes do programa, ia ao ar no sábado, né? Por uma questão de logística. Então, bom dia a todos, deixem seu like, compartilhem aí essa live. Esse Casa das Manas de hoje, mais uma vez, recebe aqui a Thalita Camargo da Fonseca. Ela é mestre em Ciências da Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos, é especialista em Direito Público, graduada em Direito, é registrada como jornalista, atua como advogada desde 2016, né? Bom, Thalita, é um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente, tudo bem? Olá, bom dia, Daphne. Eu quem agradeço o convite e também dou um bom dia, uma boa tarde, não sei que horário vão acabar assistindo esse programa, a todos os telespectadores do 247. Vão assistir a gente no sábado de manhã, né? Às 9 horas da manhã. Então é bom dia mesmo para o pessoal. Bom, hoje a gente tem uma série de questões para tratar aqui. Daqui a pouquinho a Andréia Truz vai estar chegando também. A Thalita foi convidada pela Andréia aqui, mas eu já participei de programa com a Thalita. Então, daqui a pouquinho a Andréia está chegando. Mas a gente já vai adiantando aqui. Queria trazer para você, Thalita, uma notícia boa, né? Eu acho, para as mulheres. Queria saber como é que você avalia. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que garante atendimento privativo às mulheres vítimas de violência. É uma lei que vai garantir salas de acolhimento, atendimento adequado e proteção à integridade física das vítimas em hospitais do SUS e da rede conveniada. Eu fico imaginando a pessoa ser vítima de uma violência, né, e ainda ter que passar por um constrangimento de ter que, né, você chega num consultório, em qualquer lugar, né, quando você vai denunciar uma violência, você tem que relatar o caso, né? E eu nunca passei por uma violência grave, né, mas já passei por um ataque na rua de um maluco e tive que ir na delegacia fazer um BO, e para mim já foi extremamente constrangedor, não queria ir, fui convencida a ir, enfim, não queria ir porque estava me sentindo muito frágil, né? E fui convencida a ir, até pela responsabilidade da gente denunciar o agressor, porque para ele não ficar solto, fazer com pessoas que tenham menos, digamos assim, capacidade de reação do que eu tive, né? Podia ter acontecido uma coisa muito pior, inclusive ele estava armado e ele já me perseguia há mais de um ano. Então eu acabei indo, mas eu me lembro do meu constrangimento. Então, essa questão de ter uma sala dentro da rede do SUS, privativa, onde a mulher se sinta mais acolhida, eu acho que é uma lei importante. Queria passar para você, na sua visão de advogada, de mulher, né, de feminista também, como é que você viu isso? Bem, essa é uma lei imprescindível, porque nós temos que imaginar que a pessoa que procura o sistema de saúde ou o sistema de segurança pública, ela já vai para um ambiente hostil, seja uma delegacia, seja um hospital. Aqui, especificamente, tratando de hospitais, né? Particulares e da rede pública. E esses ambientes, por que eles já são hostis? Porque pela primeira vez é o contato daquela vítima externando para um outro que não a conhece sobre a violência que ela passou. Então, esse ambiente de acolhimento seria um ambiente propício realmente para que essa vítima ela não se sinta hostilizada. Porque muitas vezes o que acontece
Hoje, em delegacia da mulher, nem tanto, mas o que acontece muito é chegar até a delegacia, você ter que falar em altura, muitas vezes em pé, o escrivão sentado na sua frente, numa sala de espera, sobre o que aconteceu com você. E isso leva, além de, digamos assim, tudo, né, Daphne, é uma estrutura, até uma estrutura estética. Então, assim, vamos supor, uma vítima de violência, ela chega numa sala, mesmo que seja uma sala de espera da delegacia ou na sala de espera do hospital, muitas vezes ela vai ter que ficar em pé para contar o que aconteceu com ela, para aí definirem quem é que vai atendê-la. Esse ato de ficar em pé já é uma definição que você fica ali por pouco tempo. Então, você chega na frente do atendente e resuma o seu caso. Então, isso já é uma questão estética do fique aqui pouco tempo, então fale o mínimo, para eu só te entregar a senha. E aí você vai sentar e esperar essa senha nessa sala lotada. Então, assim, a estética disso não é acolhedor. Então, quando a gente fala de uma sala de acolhimento, é realmente para melhorar a forma com que essa mulher vai ser ouvida. Até porque a escuta nos casos de violência, ela tem que ser uma escuta ativa, mas uma escuta respeitosa, porque muitas vezes a mulher ela não consegue sequer definir todo o ciclo de violência que ela sofreu, se for cíclica, ou contar para o primeiro atendente, seja o médico, o enfermeiro, médica, técnica de enfermagem, o que foi essa violência que ela sofreu. Então, pode ser que o corpo em si de atendentes da área de saúde tenham que se falar quando chegar um caso de violência doméstica, dependendo da gravidade dele. É muito importante isso que você fala, né? Porque é como eu disse, o constrangimento é muito grande. Muitas mulheres não denunciam, também até porque essa violência, algumas vezes, ou na maioria das vezes, ela é cometida dentro de casa mesmo, né? Então é um constrangimento, é uma decisão muito difícil dessa mulher ir lá denunciar essa violência, né? E eu queria ler aqui sobre, nessa matéria que eu mostrei para vocês, que é uma matéria do governo, diz assim, olha, a Convenção de Belém do Pará. A Convenção de Belém do Pará é de 94, conceitua a violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Abrange a violência física, sexual e psicológica, né? Então, pode ser praticada no âmbito da família, da unidade doméstica, na comunidade, enfim. Então, é alguma coisa assim que, por exemplo, imagina o constrangimento de você chegar num hospital com a cara toda arrebentada e ter que falar, foi meu companheiro que me bateu, né? É muito constrangedor isso e é muito difícil uma mulher fazer isso. E essa violência continua sendo perpetrada. Então, eu acho que é um avanço, né? Agora, a ministra da Saúde, Anísia Trindade, garantiu que todas as novas unidades de saúde da família vão ter esses espaços de acolhimento, assim como as novas policlínicas do PAC já estão sendo pensadas para oferecer esse atendimento privativo. E aí você falou, hospitais públicos ou privados, quando você fez a sua fala, né? Quanto tempo você acha, Thalita, que isso pode demorar para ser implementado? Quando se lança assim, uma lei, né, ela tem que ser garantida na hora? Como é que é o desenrolar desse processo, né? E como é que é a fiscalização? Porque eu imagino que se isso não existe, isso vai ter que ter uma sala para esse acolhimento, né? Isso demanda alguma coisa de um hospital privado, por exemplo, e de um hospital público, né? Você acha que isso é para agora? Você acha que isso demora? Qual esforço tem que ser feito para que a lei seja cumprida? Olha, Daphne, eu acredito que agora, né, depois de a gente ter saído de uma pandemia,
as questões de relação entre saúde no país e a administração dos hospitais públicos e privados, conseguiram fazer alas separando pessoas da Covid e de outras infecções. Por conta disso, eu acredito que já tendo essa, digamos, o manejo necessário e rápido, eu não vejo por que não providenciarem essa sala. É claro que essa sala pode ser implementada até esteticamente com o passar do tempo para o conforto, já que é uma sala de acolhimento, né? Porém, eu acredito que na questão de saúde isso não vai ser um impedimento ou tem algum tipo de morosidade, não. Entendi. Muito bem. Queria fazer um pequeno intervalo para lembrar que esse programa é gravado, gente, então vocês podem comentar, vocês podem deixar o like de vocês, vocês podem mandar até superchat, mas infelizmente eu não vou conseguir ler, porque não vou ter acesso ao que vocês estão escrevendo aí agora. Então, mas também, se vocês puderem, façam uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio, ou seja, membro aí do YouTube, que é muito importante para a gente o apoio de vocês. E, Thalita, queria falar de um outro acontecimento que permeou a gente essa semana, né? A gente sabe muito bem que o discurso da extrema-direita é sempre um discurso, enfim, hipócrita, né? E agora a extrema-direita ela defende que as mulheres se armem para conseguir, digamos assim, barrar a violência contra a mulher. Então, que as mulheres deveriam se armar para não se deixar ser abusada ou não sofrer nenhum tipo de violência. Quem propõe é aquela deputada que usa aquela estética nazista, que tem a coroazinha de flores, como coroa de flores não, como é que chama? Ai, meu Deus, esqueci agora a palavra. O enfeite na cabeça, né? Como é o nome dela mesmo? Eu estou aqui procurando, esqueci o nome dela. Mas ela é uma... Como? Júlia Zanata, né? Júlia Zanata, exatamente. A Júlia Zanata. Ela está defendendo isso. Teve uma resposta até muito, muito bem respondida da Fernanda Melchiona, do PSOL, né? Falando que isso é um absurdo, mas a extrema-direita pautou a CCJ nessa questão de um projeto que dá aos estados o direito de legislar sobre a política de armas. E depois disso a gente pode até também falar... A Andréia já está aqui. Oi, Andréia. Tudo bem? Bom dia, meninas. Bom dia, Thalita. Bom dia, Dafne. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco. Cheguei. Bom dia, Andréia. A gente falou daquela questão do acolhimento no SUS para as salas privativas para as mulheres que sofreram violência, e agora a gente está entrando nessa questão das armas, né? A extrema-direita pautando a CCJ para que os estados tenham uma legislação própria a respeito das armas, e essa Júlia Zanata, que é aquela parlamentar que usa aquela... Eu esqueci, o arquinho de flor, que é a estética nazista, defendendo que as mulheres se armem para contrapor ali atos de violência contra as mulheres, né? Enfim, aí eu estava tentando buscar aqui a matéria também que dá conta de uma mulher bolsonarista, junto com seu filho bolsonarista, que os dois são acusados de assassinar pessoas, duas pessoas, dois idosos, né? Estava tentando trazer aqui a matéria, mas não estou achando também, devia ter separado. Enfim, mas queria saber como é que você vê essa questão de que a extrema-direita defende esse armamento das mulheres, digamos assim, né, Thalita? Tem que tomar uma posição, porque às vezes defende armamento de mulher, mas às vezes defende que a mulher seja submissa também. Depois a gente vai falar sobre isso. Bom, eu estou em Brasília essa semana, então eu tive, digamos, o desprazer de acompanhar isso. Eu vou falar um pouco agora quanto mulher, mas também em relação a ser especialista em direito público e como é grave
uma CCJ pautar um tema e, nesse tema, ter por fundo uma discussão ideológica de quem o apresentou, que foi a presidente da CCJ, e não os detalhes constitucionais ou a seguridade da Constituição Federal, que é o que a CCJ deveria fazer. Por quê? Porque a Constituição, ela fala que a matéria de armamentos e de segurança pública é especialmente tratada por exclusividade, né, da federação, ou seja, a União pode legislar sobre isso. Não caberia aos parlamentares, ainda que por lei federal, tratarem disso. Muita gente fala, mas nós temos um parágrafo lá no artigo 22 da Constituição que fala que poderiam subsidiariamente... Não. Por quê? Porque quando a gente está falando na Constituição Federal Brasileira, a gente está falando de uma federação que tem a sua constitucionalidade concentrada. Isso impede que a Constituição seja vista como uma flexibilização para determinados temas serem tratados por estados, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, veja, a ignorância é tamanha que o que nós estamos vendo no Brasil é uma extrema-direita olhando para um sistema jurídico totalmente diferente que é dos Estados Unidos e tentando transplantar esse órgão que não nos cabe até esse momento para o Brasil. Isso significa que não há uma recepção constitucional dessa proposta, que pode ser aprovada e que vai ser inconstitucional. E todos os estados que fizerem essas movimentações em suas assembleias terão o tempo e todo o valor investido no estado, em cada parlamentar, desde aqui do DF até cada estado, jogado fora. Por quê? Porque é um projeto que já nasce morto, por ser inconstitucional. Então, a gravidade disso é vermos que nós temos uma Câmara que não é só uma questão de ideologia, é uma questão de ideologia e ignorância, e que, mesmo assim, eles insistem apenas para desestabilizar o governo que é de esquerda. Por quê? Porque isso vai tumultuar, outros temas vão acabar surgindo, mas joga uma coisa dessa, que é uma aberração, e aí todos os deputados de esquerda têm que acionar o seu jurídico, ir para o STF, e outras coisas acabam passando. Então, a gente tem que pensar também o que é que vai vir a semana que vem. Se isso daqui não é só digamos assim, levantar uma chave, ou abrir uma porta para que a boiada passe a semana que vem, sabe? Porque geralmente é assim que eles trabalham também, na forma de que eles vão protocolando e colocando as coisas em votação na CCJ. Mas, para além da inconstitucionalidade, a questão de visão de mundo, de imaginar que o brasileiro e a brasileira, estando armado, está protegido, é algo absurdo, ou pelo menos algo que essas pessoas não tiveram, talvez, a oportunidade de estudar a questão sociológica e antropológica do Brasil. Por quê? Porque as questões relativas à violência doméstica, por exemplo, a sua grande maioria é causada por armas de fogo. Para além disso, acidentes domésticos envolvendo armas de fogo com crianças e adolescentes têm crescido no Brasil. Então, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo que um governo federal que está tentando barrar o que aconteceu no governo anterior, que foi realmente uma expansão ou uma flexibilização para a compra e o uso de arma. Mas nós também sabemos que, com isso, fez com que vários CACs fossem tidos para o tráfico de armas,
que várias armas que foram chegaram até as pessoas, digamos assim, legalmente, foram roubadas e apareceram em grupos criminosos identificados pelo Estado. Então, assim, a complexidade dessa matéria, ela não pode ser resumida tão somente à argumentação que eu vi na CCJ ontem, sabe? Não dá. Só que quando a gente vê que o discurso é vazio e a justificativa é mais vazia ainda, por quê? Porque faz parte da narrativa da direita e da extrema-direita, não só do Brasil, mas do mundo, essa questão de mas a mulher ela tem que se defender. Vocês ficam falando aí dos casos de violência doméstica, por que agora vocês não querem a arma? A mulher ela não quer ter a violência. Então, a mulher não é que ela não tem a oportunidade de se defender, ela não precisa se defender. O Estado tem que encontrar um mecanismo, e é claro, eu sempre falo, não é só a questão de repressão através da legislação, é a questão cultural. Então, é o ensinamento que o agressor é agressor, porque muitas vezes não sabe que é. Mas aqui a gente está falando de violência doméstica e arma de fogo. Então, uma pessoa atira, ela atira para machucar a outra. Não, e essa questão de ter arma em casa, como você disse, né, é muito complicado, porque certamente quem tem mais força física que vai ser o dominante para conseguir pegar essa arma e atirar no outro. Quer dizer, a mulher claramente aí vai virar vítima, né, Andréia? Não sei como... E assim, o que me assusta é a perversidade da história por trás dessa tentativa de colocar as armas, né, a partir da Comissão de Constituição e Justiça, porque o relator é envolvido num caso muito absurdo, muito estranho, em que a namorada dele acabou falecendo e ele tomou tiro, e é uma história muito complicada, uma história extremamente esquisita, e aí é cínico dizer que a mulher, com uma arma, ela consegue se defender. É muito cínico você colocar para a mulher a defesa de uma história de violência como se a arma te desse esse caminho, não é, Thalita? Eu acho que é esse o ponto. E o que é pior, o que tem sido discutido através da Câmara e do Senado é uma pauta de extrema-direita, é uma pauta que mata as mulheres, é uma pauta que não lida com os reais problemas que as mulheres enfrentam no seu cotidiano, de violência, né? Imagina, defender que a mulher não tenha os mesmos direitos que um homem no que diz respeito à questão salarial. Até esse tipo de defesa a gente está assistindo. Agora, quando você impõe a justificativa do uso de uma arma para dizer que a mulher vai se defender, quase que mais uma violência, não é, Thalita? Querendo ou não, que nos colocam, porque é como se nós não... então, peraí, o problema da violência então são vocês, que não querem se armar para combatê-la. É tão absurdo isso, Thalita, porque chega na ponta, e a gente sabe que na ponta o problema é outro, né? O problema é outro. Na ponta são mulheres que sofrem violência, são mulheres que estão ali, né? Que às vezes nem dormem por medo de ser assassinadas por seus companheiros, né? É uma discrepância muito grande. Isso me causa, sinceramente, aversão, para não dizer nojo. O Estado é violento. As pessoas que compõem as instituições do Estado são violentas. Então, digamos assim, nós temos que ver essas movimentações legislativas quanto à própria sociedade que essas pessoas representam, pessoas violentas. Tem uma questão por trás de tudo isso, né? Mas aí cabe, lógico, uma investigação aprofundada do MPF, da Polícia Federal, que é a questão do lobby armamentista ser o que mais bem paga no mundo. Então, quando nós temos um Congresso defendendo uma política armamentista num país, nós podemos ter certeza da aproximação
de movimentos lobistas armamentistas com determinados segmentos políticos desse país. E isso leva a crer, é claro, que tem todo um contexto envolvido de pessoalidade e não de impessoalidade, que no caso seria a manutenção realmente de um representante político na Câmara. Para além disso, nós temos os casos, né, digamos assim, de pessoas instruídas, como a Carla Zambelli, deputada que saiu atrás de um cidadão em São Paulo, apontando uma arma, e agora, se não me engano, já foi denunciada. O próprio ex-presidente, que eles tanto exaltam, Bolsonaro, que em um determinado momento ele foi vítima de um assalto e o assaltante tomou-lhe a arma. Ele, militar do Exército. Então, assim, é tão absurda e realmente superficial a argumentação que é como se colocasse em xeque a questão de inteligência realmente de toda a população brasileira, do que está por trás de tudo isso. E o que está por trás de tudo isso é simplesmente o quê? Cada estado pode fazer. Ok, um estado faz, outro não. Esse estado que faz a sua política, ela vai ser, de alguma maneira, fiscalizada por quem? Por enquanto é a Polícia Federal. Se for para o estado, não é mais a Polícia Federal. É a Polícia Militar, que está brigando para colocar e tirar a câmera de segurança? Se um estado ele tem uma política de extrema-direita mais conservadora e compactua com os ditos na CCJ, ele pode se tornar um estado, a partir do momento que tem as suas próprias leis em relação a isso, um estado que vai dar vazão a armas no país? Será que, por exemplo, um estado que tem a grande maioria da população está armada, que é o estado do Mato Grosso do Sul, armada de forma regular e irregular, quais são os índices de violência lá? Então, assim, quando se propõe isso e não se traz nenhuma justificativa aprofundada, antropológica, sociológica, para a mudança do paradigma de proteção de um Estado, isso é muito complicado. E, para além disso, também encontramos aqui um outro fator, que é o seguinte: quem é responsável pela segurança pública até este momento, constitucionalmente, é o Estado. Se é o Estado, por que você vai armar a pessoa? Você está querendo armar a pessoa para lá na frente tentar modificar a questão constitucional para dizer que cada um vai se defender por si? A gente vai voltar para uma lei de talião ou a gente vai caminhar rumo a uma concretude na aceitação realmente de direitos humanos no território nacional? Isso é muito difícil, né? São perguntas que não são feitas devido à superficialidade que elas são apresentadas. Mas, para além disso, nós temos também que imaginar que a sociedade brasileira, pela sua desigualdade social e também de perspectiva, ela é uma sociedade violenta. E se essas pessoas estiverem armadas, as violências, pequenas violências, por exemplo, como de menor potencial ofensivo, calúnia, injúria e difamação, com uma pessoa armada, por exemplo, em casos paradigmáticos que têm grande violência, que é a questão de acidentes de trânsito ou violências através do trânsito, neste momento, elas podem ser potencializadas com uma arma, aumentando, inclusive, os riscos, obviamente, de tentativa de homicídio ou de homicídio. Então, assim, há essa complexidade e essa conjuntura que tem que ser entendida e debatida. O problema é,
Provavelmente, né, os deputados de esquerdas, contrário a essa argumentação da extrema-direita no Brasil, eles farão a judicialização desses problemas. Mas aí também tem o enfrentamento do quê? É óbvio que você judicializar uma questão inconstitucional, o Supremo vai dizer que é inconstitucional. E aí vão dizer o quê? Olha lá, o Supremo agindo segundo as suas próprias leis, querendo tomar função que não lhe pertence. Então, assim, é sempre um jogo para que os poderes eles continuem em conflito e, claro, favorecendo a política armamentista e quem ganha com ela, e não olhando para o que realmente deveriam debater, que é as questões pelas quais a violência se dá. Perfeito. Perfeito. Andréia e Thalita, a matéria que eu procurava, né, a Andréia até me mandou aqui, deixa eu colocar aqui, é essa daqui, né? Essa aqui já é o desdobramento, a matéria, a segunda ou terceira matéria. Bolsonarista suspeita de assassinar idosos em Mato Grosso sorriu para a câmera antes de fugir. Em uma das redes sociais, a expressão bolsonarismo mata chegou à seção de assuntos do momento, né? Que caso foi esse? Essa mulher aqui, junto com o filho dela, ela se chama Inês Gemilac, né? No vídeo mostra essa mulher, que é uma pecuarista bolsonarista, Inês Gemilac, sorrindo e apontando a arma para uma câmera após sair da casa onde 2 idosos foram mortos em Peixoto Azevedo. O caso foi que, por conta de um desacordo ali de preço de aluguel, ela e o filho, ela é CAC, foram lá e são suspeitos de matar esses 2 idosos. Um tem 81 anos e o outro 69 anos, né? Ela tem 48 anos e o filho dela, Bruno Gemilac, que é médico, supostamente teriam ido lá e assassinado essas 2 pessoas. E é aquela coisa, né, que você falou, né, a lei de Talião, quer dizer, pior do que a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, não é isso? É pior do que isso. A gente não está chegando a um acordo aqui no pagamento do aluguel, peraí que eu vou aí te matar. Né? É um negócio tão absurdo isso, gente, eu estou rindo, mas é de nervoso, né? Mas esse bolsonarismo mata, eu acho que define bem. É isso mesmo que você estava falando, né? As pessoas começam a achar e são encorajadas por esse tipo de política de que podem fazer, digamos assim, a justiça, entre aspas, com as próprias mãos ou com as próprias armas, né? Enfim, não sei se vocês têm alguma coisa a adicionar. Diga, Andréia. Não, porque é uma contradição, porque ao mesmo tempo que você tem a segurança pública, que é o ponto central, né, das eleições, do eleitorado, que pede uma segurança pública, e, aliás, a política do medo é o que contorna toda a base política do país. Por outro lado, você tem essa relação absurda de tentar resolver de uma maneira faroeste, né, pelas próprias mãos. Quer dizer, que estado violento é esse? É um estado policialesco, né? A nossa sociedade, ela é policialesca, né? A nossa formação, ela é. Tanto que, por exemplo, os discursos deles sempre ocorrerão contradições, porque é na contradição que eles conseguem pegar 2 tipos de narrativa ou de identificação. Uma que é da pessoa extremamente desgostosa com o estado que ela está vivendo e falar, realmente não tem segurança pública para mim, então eu acho que todo mundo deveria ter o direito de se armar. E uma outra pessoa que tem não esse pensamento simples de eu vou me armar porque não tem segurança para mim, mas o Estado é forte, porém ele não é suficiente para me proteger. E, através disso, eu começo a fomentar o quê? Privatizações. Então, assim, é sempre uma jogada para falar que está tudo ruim, péssimo, 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 que o Estado não dá conta para tentar privatizar.
o fundo disso é isso. Só que o fundo disso também é a questão do quê? Além de privatizar, você dá uma abertura para o quê? Venda de armas no país. É um discurso muito louco, né? Enfim, sobre isso também me lembrou uma outra notícia que apareceu na sexta-feira, ontem, que a gente está transmitindo esse programa no sábado, sobre uma discussão também por uma questão de aluguel de casa. Um rapaz que já tinha pago o aluguel e foi ameaçado pelo marido ou ex-marido da proprietária da casa com uma faca, sendo que ele já tinha pago o aluguel. O ex-marido ou marido dessa proprietária foi lá e ameaçou ele com uma faca. Esse rapaz é negro, chamou a polícia chega ao local, como aquela outra vez do entregador, e pega a vítima, que foi quem ligou para a polícia, e sufoca, né? Apesar de todos os moradores falando, não, ele é a vítima, mais uma vez acontece. Quer dizer, essa ideia de que vai chamar quem, né? Como diria o Chico Buarque, chama o ladrão, né? Você é vítima, chama a polícia te acha que você é o agressor porque você é negro, porque a polícia é racista, a polícia é feita para matar pobre preto. O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Né? É que a justiça não pode ser feita através da polícia, porque a polícia não serve à população. A polícia serve a quem é branco, a quem tem dinheiro. Eu acho que isso gera meio assim, uma confusão na cabeça da população também, né? Pegando por esse lado, né? Não sei se todo mundo tem essa noção, mas é isso. No final das contas, o cidadão comum tem medo da polícia. E aí acha que tem que se armar mesmo. Porque quem é que vai proteger ele? A polícia não é, né? Daphne. Inclusive, esse caso, quem está agora patrocinando a família é um grande amigo, advogado e extremamente experiente, que é o doutor Ricardo Tardelli, que advoga comigo em um caso internacional da Igreja Católica. Então, eu estou muito tranquila que esses policiais eles vão ser responsabilizados. Mas o que está acontecendo especificamente no estado de São Paulo é uma forma que não é uma forma desligada ou desconectada de construção política do governo do estado de São Paulo. Por quê? Porque quando você não demonstra que o seu efetivo policial ele é capacitado o suficiente para resguardar a população, você dá vazão para que organizações criminosas, e sim, organizadas realmente, possam fazê-lo. Isso aconteceu no México, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em vários outros países aqui da América Latina, para não falar de países que estão, digamos, longe, né, da nossa realidade cultural. Mas, assim, é difícil imaginar que a polícia não dê conta. Mais difícil ainda é imaginar que a população tem medo da polícia. Então, São Paulo é um estado que eu posso garantir, por lá trabalhar, lá morar, que estamos com um sério problema em relação ao policiamento, e esse discurso que você fez anteriormente é perfeito. É perfeito para que, se essa lei passe, o governo do estado de São Paulo possa deixar a população se armar com essa polícia que a população tem medo, fiscalizando isso. E a gente sabe que isso tem uma questão de classe e gênero, né? Então a gente sabe muito bem, e raça, né? Então acho que ela deve ter recebido algum telefonema, acho que ela caiu. Então, no fundo, atinge, no final das contas, né, as mulheres, né, as pessoas negras, né, mulheres, homens, crianças, porque aí é tudo, é geral, porque tem uma questão racista muito forte, e de classe, porque, Daphne, aqui em São Paulo, aquele rapaz que estava no poste, porque não foi o poste sozinho que assassinou o motorista do Uber, ele ontem saiu, né, na verdade, quinta-feira saíram as câmeras, algumas imagens. Eu vi. Né?
digamos assim, o contato com a polícia, né, é completamente diferente, né? O cara acaba de assassinar uma pessoa, matar uma pessoa, e ele foi tratado gentilmente, com toda a educação. Como se fosse um problema de trânsito só. O negro que chama a polícia porque está sendo ameaçado com uma faca, né? Ele é asfixiado e quase morto pela polícia. E você vê a diferença, né, de tratamento. Uma pessoa branca... Uma abordagem. É uma abordagem extremamente absurda, né? Absurda. Exatamente. Doutora Thalita... Consegui voltar. Perfeito. Eu vou tirar, então, essa daqui. Vamos lá. Aí, agora, perfeito. Doutora Thalita, a gente estava falando sobre isso. Quer dizer, no final, quem sofre são as mulheres, é a classe trabalhadora, né? São homens, mulheres e crianças negras, porque até mesmo essa semana passada, né, foi liberado um professor, um homem negro, que foi identificado num sequestro que era completamente longe da vida dele. Ele estava trabalhando e por reconhecimento facial. E a gente sabe, né, Daphne, quantos programas com o André Constantini que ele denunciou esse tipo de reconhecimento, porque ele é carregado de racismo por trás. E a gente não consegue lidar com a segurança pública, né? A esquerda não consegue lidar de uma maneira um pouco mais... compreender os problemas da segurança pública, mas trazer para si. E aí, quando você tem um governo federal começando a agir nesse aspecto, seja no Rio, de alguma forma, como é que você percebe? Há uma tentativa de tirar das polícias militares esse papel desse lugar autoritário e trazer para o governo federal para minimizar uma situação que é absurda? Porque, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente tem um estado que já foi, né? E aí, Daphne, você pode falar com muito mais, que é milicianizado. São Paulo, com essa política atual do Tarcísio de segurança pública, ela também vai passar por um processo rápido de violência exacerbada. Bahia também está vivendo um processo absurdo. E aí o governo federal começa a tentar entrar nesse campo. Como é que você vê? Veja, realmente a pauta de segurança pública, ela ficou um pouco, posso dizer, esquecida pela esquerda. E até por conta disso, a direita acabou se apropriando do tema. Porém, é necessário que a esquerda faça um debate sobre isso, porque agora, estando com um governo de esquerda ou mais progressista, ele vai tentar, obviamente, chegar a uma conclusão de solidificar não só a questão de violência de civis, mas também a violência que ocorre dentro das organizações, dentro da polícia militar, dentro das instituições, dentro da polícia civil e polícia científica. E isso é muito sério. E quando eu falo muito sério, é porque eu sempre lembro do livro Condenados da Terra do Fanon, porque assim, para quem sobra isso sempre? Para a mulher, num recorte de gênero, para a mulher negra, a mulher indígena, a mulher quilombola, num recorte de classe, a população periférica, num recorte em relação à faixa etária, crianças sofrendo em lares com violências não denunciadas, tendo como seus abusadores seus próprios familiares, que sabe que se modificar aquilo pode vir uma violência maior contra aquele quem denunciou. Então é assim, a gente iniciou a fala hoje sobre acolhimento. Talvez, de uma forma de acolhimento séria, as pessoas que deixam de denunciar a violência doméstica ou a violência estatal por meio de abuso de autoridade de policiais possam vir realmente a terem os seus processos tramitados e julgados e os seus agressores punidos. O que a gente vê, além de uma
crescente na questão de policiais, civis e militares acabarem criando paralelamente uma milícia em alguns estados, é também uma questão muito delicada, que é não só essa milícia, ela acaba articulando-se um poder paralelo ao Estado e cria-se um exército paralelo, e esse exército paralelo é organizado pelo crime organizado, que realmente é organizado, e isso faz com que entre uma grande dificuldade, porque aí uma população fica encurralada entre a violência que é institucionalizada e a violência que é ilegal, porém acaba sendo institucionalizada socialmente, porque o Estado não deu conta de reprimir. Diga, Andréia. Não, porque na base quem sofre, e quem sofre cotidianamente, e aí eu queria trazer essa questão das mulheres um pouco, Thalita, são as mulheres. E é uma violência, porque eu estava ouvindo uma pesquisadora falar sobre o tema, era um assunto falando sobre violência das mulheres, e falando do papel da justiça. Né? E a percepção da base teórica e prática da justiça é uma luta para que as mulheres também tenham esses direitos. Porque você trabalha na área, Thalita, você fala, não é uma luta, porque o que a gente tem é uma conquista, né? Vamos lá, é o divórcio que foi na década de 70, mas numa constante luta por parte das mulheres. Eu estou pegando algumas, só que você pode até aumentar. A Lei da Maria da Penha, 2006. Né? E agora, algumas, né, essa que eu acho que é importantíssima, do acolhimento por parte das mulheres que sofrem violência, mas nós temos, por exemplo, em São Paulo, Pérola Byton, que é um hospital importantíssimo, que é uma garantia do direito das mulheres, vive sofrendo ataques. O próprio Conselho Federal de Medicina atacando um direito da mulher, que é do aborto em caso de estupro, de violência. E a gente não entende, ou então eu não consigo perceber uma justiça que esteja ali pronta para defender as mulheres. Eu estou sendo muito radical, minha doutora, ou é essa a minha percepção? A justiça continua sendo feita por homens e para homens? Andréia, a justiça ela não existe. Ela tem que ser construída. Só que essa construção, ela muitas vezes não acontece porque o silenciamento da vítima é o que impera. Exatamente por ela não receber um acolhimento adequado do Estado e do órgão a quem ela deve denunciar. Então, eu tenho a felicidade na advocacia de trabalhar com mulheres de todas as classes sociais e dividir a minha vida na história de cada uma delas. Só que a violência estatal é igual para todas. Algumas chegam na delegacia e são maltratadas pela primeira pessoa que as atende, e aí muitas vezes ela fica 5, 6 horas para tentar ser atendida, para lavrar um boletim de ocorrência, e não tem dinheiro para voltar para casa, porque às vezes ela saiu correndo. E ninguém pergunta para ela isso. Então, assim, se for para fazer algo sério no país, que se tenha a questão de assistência social ligada diretamente aos hospitais e às delegacias de forma séria. Num fluxo de informações que chegue às, digamos assim, outras secretarias. Então, assim, um atendimento transdisciplinar. Não é nem multidisciplinar, é transdisciplinar. Porque tem que passar por todas, meio que cortando realmente. Se a gente vai falar com uma justiça séria, a gente vai falar, por exemplo, de mulheres que o problema não é financeiro e que elas conseguiram ter um colchão, digamos assim, para saírem de suas casas e montarem as suas vidas
em outros estados, em outros países. Porém, elas continuam sendo silenciadas pelo sistema de justiça, porque aqui, ao inverso da pessoa que não consegue ser ouvida na delegacia, ela tem que enfrentar desembargadores, juízes e ministros ouvindo mais os agressores do que elas. E aí os processos ficam absurdamente morosos. Não é só a morosidade comum, é a morosidade absurda, muitas vezes de mais de uma década. Então, quando eu vejo que eu tenho mulheres que tiveram vidas e oportunidades totalmente diferentes, seja de visão de mundo, seja de educação, seja de uma instrução um pouco melhor, ou aquela mulher que ainda vive grandes vulnerabilidades da vida, ambas são lançadas para um sistema que não há justiça e que as silenciam. Então, assim, é hipocrisia achar que a gente está melhorando quando não são casos isolados em que a impunibilidade persevera. Por quê? Porque se vocês pegarem, e eu já tive, né, esse cuidado, processos, e quantos dos processos eles levam à condenação e quantos são arquivados por prescrição da punição, é absurdo. A maioria deles, eles são arquivados e não há punição ao agressor. Só que nesse meio tempo, a mulher tem que se virar com os filhos, as que conseguem ter seus filhos, porque muitos casos, esses filhos eles sofrem uma alienação parental e delatam coisas que não existem ou depõem contra as próprias mães. Então, a outra forma de violência que não está restrita à questão estritamente penal é a lei de alienação parental, que ela não é utilizada para proteger quem deveria proteger, crianças e adolescentes, mas ela é utilizada como arma contra a mulher. Então, assim, são tantos os matizes de violência que eu posso dizer para vocês que eu acordo todos os dias num desafio que é construir um caminho para a justiça da mulher no Brasil. E é fácil? Não, porque todo dia você encontra alguém falando um absurdo. E é um mundo ainda feito por homens, instituições ainda feitas por homens. E para não dizer que só feita por homens, quando uma mulher vai falar, chega ela, por exemplo, com esse projeto de lei na Comissão da Constituição e Justiça. Então, assim, eu fico me perguntando como realmente modificar a sociedade de uma forma profunda. Por muito tempo, eu imaginei que seria apenas com a questão educacional, né, de instrução formal. Mas aí eu sempre lembro que quem produziu a bomba atômica não era pessoas desinstruídas, mas sim as pessoas mais inteligentes do mundo. Então, a perversidade humana, ela realmente deve existir algum momento que nós consigamos entender como nós podemos nos tornar mais humanos, deixando alguns instintos animalescos de lado, porque o instinto de sobrevivência todos nós temos. Agora, o instinto de sobrevivência, de achar que a gente é tão vulnerável que precisa de uma arma para se defender, aí a questão começa a voltar mais para essa questão instintiva da nossa psique, e não a nossa questão de evolução quanto ser humano, que é aquele que consegue produzir, interceder na sociedade produzindo algo melhor do que encontrou. Falando em mulheres que, quando deixam, né, as mulheres falarem o que elas dizem, às vezes não corresponde exatamente com o que a gente
espera, né? Nós aqui, mulheres que lutamos contra o patriarcado, contra esse machismo que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive, tem essa deputada, Mical Damasceno, que é uma deputada ela é parlamentar, deputada estadual, Mical Damasceno, do PSD do Maranhão, iniciou um discurso no Dia da Família, na Câmara dos Deputados do Maranhão, propondo que apenas homens participassem da sessão solene na Assembleia Legislativa, porque é o Dia da Família e ela acha que a mulher deve submissão ao marido. Então, ela gostaria de encher o plenário de macho, palavras dela, né? E é incrível que dá vontade de falar assim, minha filha, então você entrega o seu mandato, porque para que você foi eleita? Se você acha que você não tem que falar, se você vai entregar o plenário só para os machos ocuparem, né? A Thalita caiu. Ela caiu. Elege para ficar de boneco de ventríloco de homem machista, né? Da ideologia machista. E, Daphne, a gente vê para a gente fechar, a gente percebe que é na justiça, é na política, né? É no geral. Thalita, a gente está indo para o final, eu passo para você fazer suas colocações e agradecer demais aqui a sua presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, porque as mulheres sempre devem ter falas. E quanto mais mulheres falando e apontando e dizendo como o mundo é feito por homens e deve ser feito também por mulheres, é necessário. Os temas de hoje eles são muito relevantes. Como eu disse, eu passei essa semana em Brasília, então tive a experiência muito interessante ontem de conhecer um grupo de mulheres quebradeiras de coco do Maranhão, que vieram a apresentar o seu trabalho na Câmara dos Deputados e conhecer Brasília, e mulheres, assim, sensacionais, a maioria delas quilombolas, ou que estavam em assentamentos do MST. E quando eu comecei a conversar com elas e perguntar quais eram as perspectivas, e elas, não, nós fizemos agora essa associação e nós estamos vendendo os nossos produtos, a gente pode vender para você lá em São Paulo também, eu fiquei super feliz. Por quê? Porque quando algumas vieram, depois que me conheceram um pouquinho mais profundamente, né, na conversa, relataram que a maioria delas sofriam depressão, ou a questão abusiva de algum familiar e etc., e encontraram na associação uma vazão, uma nova visão de mundo. E isso foi muito importante até para que elas chegassem até aqui. A maioria delas nunca tinha saído do quilombo. Então, assim, elas se organizando, saindo e fazendo. E agora, vocês, com essas perguntas de hoje, e eu imaginando aquelas mulheres de ontem, elas estão construindo o mundo delas. E todas nós devemos construir o nosso mundo. E assim nós conseguimos modificar esse mundo criado por eles. Muito bom. Muito bem, muito bem. É exatamente o caminho, né? Inclusive, já está acontecendo, né? Já tem muitas mulheres aí se unindo para, né, mudar essa estrutura, infelizmente, né, misógina e machista. Thalita, eu agradeço demais a sua presença. Passo para você, Daphne, para a gente fechar. Obrigada, Thalita. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você nesse Casa das Manas. Sempre volte, por favor. Queria agradecer a Andréia também, que está sempre aqui, claro, e ao público, né, que infelizmente hoje a gente não consegue interação com o nosso público porque esse programa é gravado, mas deixem o like e compartilhem essa live que é muito importante e continuem acompanhando a TV 247. Daqui a pouquinho vocês vão me ver de novo entrando para fazer o bom dia. Então sigam aí, porque eu daqui a você tem 2 minutos para se arrumar. Outra cor de batom. Beijo para arrumar. Um beijo. Tchau. Tchau, valeu.